E eu peço que você abra mesmo a sua Bíblia e mantenha ela aberta. Nós vamos ler uma porção bem considerável da Escritura hoje, mas vamos lendo à medida que vamos seguindo para que fique mais claro. Gênesis capítulo 24. Antes da leitura, nós estamos nessa série chamada Casos de Família, pensando a respeito dos dilemas que as famílias enfrentam, não só as nossas, mas ao olharmos para a Escritura, percebemos que tantas famílias antes de nós já enfrentavam também os seus dilemas. Muitas são as dificuldades e de perto nenhuma família é perfeita. Me lembro que na minha infância e adolescência, eu cresci sob essa cultura do conto de fadas. É da minha época essa cultura do conto de fadas. Isso principalmente popularizado com as obras de Walt Disney, né? Que pegou muitas histórias populares à época, não só americanas, mas de outros países, e deu uma embonitada nessas histórias. Muitas dessas histórias que no original eram tenebrosas, macabras. Se você vê algumas histórias que hoje nós temos como histórias infantis, no seu original, pega lá as histórias dos irmãos Grimm, vai ficar assustado com o tipo de história que tinha ali. Aí o Walt Disney veio e deu uma embonitada, e como fruto dessa época dos contos de fadas, nós vimos ali sempre histórias que tinham finais felizes, né? A máxima dos contos de fada era: e eles viveram felizes para sempre, né? Essa era a máxima dos contos de fada. De sorte que, a minha época, todas as meninas tinham o sonho de se casar com um grande príncipe encantado, né? E alguns dos meninos queriam ser este príncipe encantado. Algumas meninas, inclusive, casaram com alguns sapos, achando que iam transformá-los em príncipe encantado. Naquela expectativa, né, de redenção, ele vai ser diferente, ele vai ser transformado. Eu não tenho idade suficiente para me lembrar do famoso casamento real, né, da Lady Di, princesa Diana. Não tinha condições de me lembrar dessas coisas. Mas eu presenciei 2 casamentos reais, né, no ano de 2011, o filho da princesa Diana, o príncipe William. O príncipe William se casou com a Kate Middleton, né, e foi um casamento bonito, aquele negócio todo de contos de fadas, com toda a pompa e toda a circunstância. 7 anos depois, em 2018, o irmão dele, o príncipe Harry, casou, e esse já foi muito mais modesto, esse casamento, mesmo porque a sua esposa, a sua noiva, à época e agora esposa, tinha pensamentos um pouco mais progressistas, pensamentos de uma redenção, né, de que não precisava de homem, aquele negócio todo. E eu creio que essa época, inclusive, marca esta ruptura na nossa sociedade, desta mentalidade dos contos de fada, para passar agora por uma outra mentalidade, a mentalidade da autonomia. E desde então, nós vemos inclusive na cultura popular, nas séries de TV, mesmo nos cinemas, né, as produções da Disney, buscando um tipo de nova perspectiva para histórias que já estão consagradas, buscando uma completa independência da mulher, de qualquer tipo de relação, de qualquer tipo de sonho de casamento, aquele negócio de a mulher não precisa de um homem, a mulher se basta, e agora toda uma reconstrução. Então, enquanto que na minha época havia o extremo de dizer que a felicidade final está em constituir família, parece que nos tempos de hoje a felicidade final está em não ter família, em ser completamente autônomo. Então, tanto de um lado quanto de outro, de um extremo ou de outro, não é isso que a Escritura nos mostra. A Escritura nos mostra uma visão muito equilibrada a respeito de família. Sim, a família é um plano de Deus, sim, a família é um meio pelo qual Deus manifesta a sua graça, a sua bondade, mas isso não significa que a vida familiar é uma vida perfeita. E nós estamos diante de um texto que ou pelo menos era à minha época, o conto de fadas cristão, o conto de fadas gospel, conhecido como o momento em que Isaac encontra a sua esposa Rebeca, né? E os cristãos tinham estou esperando, o menino falava, estou esperando a minha Rebeca, e a menina falava, estou esperando pelo meu Isaac, né? Como o ápice ou o alvo deste conto de fadas, e viveremos felizes para sempre. E a minha proposta hoje é vermos que existe muito mais realidade
expressa nas páginas da Escritura do que imagina a nossa vã filosofia. O texto aí de Gênesis capítulo 24 nos fala sobre isso no versículo 1, já que Abrão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. E disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, dizendo: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho. Vemos aqui Abraão fazendo com que o seu servo jurasse que ele iria nessa empreitada. Aqueles que gostam de jogos como RPG ou de histórias, ele iria numa quest, ele iria numa missão, encontrar uma esposa para o filho de Isaac, para encontrar uma esposa, para o filho de Abraão, Isaac. Olha o verso 7, continua dizendo Abraão: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Lá no verso 10 agora, o servo partiu, veja, vai construindo aí essa narrativa, essa história aí na sua cabeça. Agora começa a missão, o servo vai agora procurar a esposa para Isaac. No verso 10 diz: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Aqui uma caminhada de cerca de 1.000 quilômetros, demorada, complexa, difícil. 1.000 quilômetros em linha reta, mas pensa que tinha vales, que tinha montanhas, que tinham desertos. Então é realmente essa história, né, este filme, este conto de fadas acontecendo, aquelas dificuldades, e este homem vai em busca da mulher para Isaac. Verso 11, ao cair da tarde, interessante que o narrador aqui coloca até esses pontos de marcação para você ir criando o cenário, né? Cair da tarde, já está começando a escurecer. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então, ele orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Olha aí, coloca ainda mais um elemento, né? Mais um elemento agora de sobrenaturalidade. Agora ele já estava nessa expectativa: como é que eu vou encontrar? Abraão disse que um anjo do Senhor ia à minha frente, e ele agora ora ao Senhor dizendo: Senhor, dá um jeito para que eu saiba reconhecer, que quando eu pedir água para uma dessas mulheres, que ela diga: eu vou dar água para você, e vou dar água também para os seus camelos. Talvez mostrando aí alguém que fosse não só bondosa, mas que também fosse generosa, alguém que fosse além daquilo que era pedido. Mas o texto nos diz, no versículo 15, que antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela, ou seja, estava completamente desimpedida. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. E depois que lhe deu de beber, disse: olha aí, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Você já parou para pensar quanta água bebe um camelo? Já parou para pensar? O texto diz que ele saiu com 10 camelos. Então pensa no trabalho que Rebeca teve, não só para saciar a sede, né, dessa caravana, como também dos seus animais, dos seus camelos. Mas o texto diz aí no versículo 20, assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão.
Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e os meus companheiros passarmos a noite. E a resposta dela no verso 24: sou filha de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não lhe retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Que história bonita, né? Na minha época, a gente acrescentaria: e eles viveram felizes para sempre. Calma, a história ainda não acabou, nem essa parte bonita ainda não acabou. O texto vai nos dizer então que eles vão para a casa dos pais de Rebeca. O servo de Abraão conta toda essa história de novo. É por isso que esse capítulo ele é tão grande, ele tem 67 versículos, porque o servo, quando chega na casa de Rebeca, ele reconta a história toda, conta tudo de novo, nos mínimos detalhes. Então, diante dessa situação, o pai de Rebeca, Betuel, e o irmão de Rebeca, um homem chamado Labão, que gostava de algumas vantagens financeiras, por assim dizer, vai aparecer em outro momento nas nossas narrativas. Eles dizem: bom, só pode ser algo do Senhor, então a Rebeca pode se casar. Aí o servo diz: então já estamos de partida, no dia seguinte já estamos de partida. E ali aquela família diz: não, é muito cedo, deixa aqui a Rebeca mais uns 10 dias. Ele diz: não, não me detenham, até aqui o Senhor tem me dado êxito, então não me detenham. E aí ele diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para a Rebeca, o que a Rebeca pensa a respeito disso. Eles chamam Rebeca, diz o texto, e a Rebeca diz: não, eu vou com o meu Senhor, eu vou cumprir este chamado, eu vou cumprir esta obra que o Senhor está me dando para realizar, este casamento que o Senhor está me dando. Olha o versículo 56, diz: mas ele disse: não me detenham. No verso 57 diz: então eles disseram: vamos chamar a jovem. E no verso 58, chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos acompanhantes desta caravana toda, e abençoaram a Rebeca. O texto continua dizendo, lá no versículo 61, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu, levando Rebeca. Agora é a hora do encontro, agora é aquele ápice, agora é a hora de que o mocinho vai encontrar a mocinha. E diz o texto no versículo 62, Isaque tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. Verso 63 diz: certa tarde, e aqui a NVI acabou um pouco com nossa novela, né? Porque a tradução mais literal seria no cair da tarde, né? Que fica mais bonito ainda. Imagina, o pôr do sol está aparecendo, né? O céu já está ali laranjinha, bonito. Então, cair da tarde, saiu ao campo Isaque para meditar. Era um homem de meditação, um homem que amava o Senhor, e ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Ela quer manter um mistério, ela se cobre com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. E Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Acho que agora cabe, né? E eles viveram felizes. Só que não. Aqui nós vemos essa história tão bonita, este conto de fadas aos olhos de muitos cristãos, ou talvez uma busca por uma idealização daquilo que é irreal. Sim, com certeza há componentes da graça de Deus, é uma história de fato muito bonita, um narrador coloca pontos aqui que nos fazem nos emocionarmos aí com essa história, mas o que nós estamos diante de aqui é da constituição de uma família.
E famílias não são perfeitas, famílias são complicadas. A própria narrativa nos coloca, inclusive, alguns pontos aqui, um tanto quanto complicados de toda essa história. Por exemplo, no capítulo 25, lá no versículo 19, vai nos dizer que essa é a história da família de Isaac. Ou seja, Isaac casou com Rebeca e agora começa a narrativa da sua família. Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmão de Labão, também o arameu. Aqui nós vamos ganhando mais detalhes sobre essa história. Percebemos que Isaac se casou aos 40 anos, o que nessa cultura era algo extremamente problemático. Os homens a essa época casavam-se entre os 13 e 20 anos. 13 e 20 anos. O texto inclusive vai nos dizer que ele se casa após a morte de sua mãe. O que alguns comentaristas vão dizer que muito provavelmente a mãe dele, Sara, era super protetora. E eu não tiro um pouco da razão de Sara, né? Isaac era filho da sua velhice, um milagre. E Abraão tinha um outro filho, a quem Sara fez questão de apagar da foto, para que seu filho fosse bem guardado. E em um passeio de Abraão com seu filho Isaac, Abraão volta contando que quase sacrificou seu filho, não fosse a boa mão do Senhor lhe dizer, não faça isso, eis aqui o cordeiro para o sacrifício. É de se pensar mesmo que Rebeca tinha o filho da promessa em alta estima e em alta conta. E talvez por isso Isaac demorou muito para se casar. E só se casou porque Abraão mandou um servo ir atrás de uma esposa para ele, o que também nessa cultura era algo diferente. Você vai ver os filhos de Isaac, por exemplo, eles vão atrás de suas esposas, né? Eles ganham espaço dentro da família, eles conquistam algumas coisas para que possam se casar, e aqui Isaac só se casou porque tinha alguém por trás empurrando. Então veja, nem essa história que é tão bonita, não foge também de algumas dificuldades. E o texto já começa a nos dar aqui mais dificuldades. Diz aí o versículo 21 do capítulo 25, que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aqui nós vemos mais um drama trazido a essa família. Há uma esposa e essa esposa não pode gerar filhos. Diferente de outros nomes citados na Bíblia, Isaac se casa com uma mulher só. Ele é alguém que se mantém monogâmico, algo muito diferente naquela época. E essa sua esposa, ela não pode dar à luz, mas ele ora. É um marido, é um pai que busca no Senhor a resposta, e ele ora, e diz o texto então, que ela engravidou no versículo 21. E você vai conhecer muito bem a história, os meninos empurravam, ela fica grávida de gêmeos, e eles começam a brigar dentro do ventre, de forma que o Senhor fala a ela, olha, 2 nações estão no seu ventre, e de sorte, o mais jovem vai ser o que vai dominar, o mais velho vai servir ao mais jovem. Deus já estava anunciando, olha, quem vai ser o sucessor, quem vai ser aquele que vai administrar a família, quem vai ser aquele que vai receber as dádivas da sucessão, vai ser o mais novo e não o mais velho. O texto nos diz que nasce então, aí no capítulo 25, nasce então estes 2 filhos de Rebeca, um chamado Esaú, porque ele era peludo, a palavra pelo se parece muito com o nome Esaú no hebraico, e aí diz o texto que agarrado no calcanhar de Esaú, sai o segundo filho, e eles dão o nome dele de Jacó, porque a palavra Jacó também é muito parecida com a palavra calcanhar. E aí nós já vemos mais problemáticas nessa família. Olha o verso 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso. Vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas, ou vivia em casa. Verso 28, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer da sua caça. E Rebeca preferia Jacó. Já começamos a ver agora que essa história, esse conto de fadas, nos mostra uma família bem complicadinha. De filhos que têm a divisão da atenção dos seus pais. O pai prefere o homem do campo, a mãe prefere o que fica na barra da sua saia. E isso vai trazer grandes problemas. Assim como nas nossas famílias, a predileção entre um filho e outro gera instabilidade familiar, gera problemas familiares. Se você cresceu numa casa com mais irmãos, nas famílias nós sempre temos aquela sensação,
fulano parece que é o filhinho preferido. E se você não tinha essa sensação, provavelmente você é que era o filho preferido, né? Geralmente é assim as histórias. Embora agora, como pai, posso pensar do lado de cá também, né? Que às vezes os filhos, em pontos da vida, dependem ou precisam de uma atenção um pouco especial em algum momento da caminhada, seja por uma dificuldade, seja por uma doença, seja por uma etapa da vida, em que os pais acabam dando mais atenção, porque aquela idade, aquela situação necessita de mais atenção. Às vezes os filhos não conseguem entender isso, e às vezes os pais não conseguem também administrar bem o coração dos filhos, às vezes mais velhos. Quando chegam os pequenininhos em casa, eles acabam tomando mais atenção, porque exigem mais cuidado. Aí os pais têm que tomar cuidado para balancear, né, também essa atenção com os filhos mais velhos. Queridos, o que nós vamos ver em toda essa história, não só até aqui onde nós já vimos, mas daqui para frente, é aquilo que nós temos chamado de um distanciamento emocional. Isso pode acontecer de inúmeras formas e por inúmeros motivos. Na nossa geração, o distanciamento emocional vai acontecendo também por inúmeros motivos. Aquela idealização, aquele amor romântico, aquela coisa visceral, aquele negócio de conto de fadas, aquele eles viveram felizes para sempre, e de repente o filme não acabou. Tem o dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte. E a família entra numa espécie de realidade, de fato. Óbvio que o amor e a paixão, seja no casamento, seja o amor e a paixão pelos filhos, o nascimento de um filho, causa, sim, muita emoção. A alegria de ver o irmãozinho pequeno causa muita emoção. Mas a vida é muito mais do que estes pontos fora da curva. A vida é muito mais do que essas emoções avassaladoras de um momento. A vida é composta também do peso, a vida também é composta da ordinariedade, a vida é composta do dia a dia, a vida é composta da monotonia. E neste mundo, onde até pouco tempo o conto de fadas era o ápice, as pessoas, ao se deparar com a monotonia do dia a dia e da necessidade de renovar as relações, de cuidar das relações, vão se cansando e vão pensando, não foi para isso que eu me inscrevi. E às vezes fazem uma comparação, naquela época era assim, era desse jeito, a gente se amava tanto, a gente fazia de tudo para estar um com o outro, mas também não se viam o tempo todo, moravam em casas diferentes, era uma grande história, agora se veem o tempo todo, sim, a realidade se impõe, e nós precisamos aprender a conviver com o dia a dia. E o dia a dia às vezes nos impõe momentos de grande alegria, de grande felicidade e de grande satisfação. Mas às vezes o dia a dia também nos impõe grandes dificuldades com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos. Aquela alegria de um irmão pequeno se torna às vezes numa competição por situações, por atenção, por recursos. Nós vamos nos deparando com o dia a dia, e muitos são aqueles que não conseguem entender essas gradações e essas diferenças. Com o tempo, marido e mulher vão se afastando. Não deveria ser assim, mas desde a queda, com o tempo, marido e mulher vão se afastando. Seja pela rotina, seja pelo trabalho, seja pela rotina de casa. Com o tempo, as redes sociais, os mecanismos eletrônicos, a TV, as séries de Netflix, começam a separar aos poucos, e quando menos se percebe, marido e esposa estão longe. Já não são mais aqueles companheiros de antes, são talvez estranhos dentro da própria casa, com algumas coisas em comum. Às vezes não se percebe, mas se cria um distanciamento emocional com os filhos que vão crescendo e vão aprendendo a sua independência. Isso acontece principalmente na época da adolescência, onde naturalmente os filhos já começam a ter outros referenciais para fora de casa, querem a sua autonomia. E é preciso de graça para que os pais não percam o coração dos seus filhos em tantas competições que existem dessa atenção. Com o tempo, irmãos mal se falam. Com o tempo, irmãos mal se veem. Às vezes se casam e os únicos momentos em que se encontram são almoços, jantares, em alguns casos, somente em velórios, em batismos ou em outras circunstâncias. E quando se encontram, não só com a sua família imediata, mas às vezes com a família um pouco maior, a família um pouco mais ampla, diz, nós precisamos manter contato, vamos continuar conversando, e formam um grupo de WhatsApp da família.
E aos poucos assuntos vêm, assuntos vão, e mais uma vez acontece o distanciamento e a desconexão. Na vida de Isaac e Rebeca não foi diferente. Na vida de Isaac e Rebeca o distanciamento foi aparecendo. Primeiro aqui nós vemos essa predileção. Um pai prefere um filho e a mãe prefere o outro filho. E os próprios irmãos começam a brigar, a discutir. O versículo 29 em diante nos conta aquela história em que Esaú está em caça e quando ele volta ele está morrendo de fome, literalmente quase morrendo de fome, e ele encontra o seu irmão Jacó cozinhando um delicioso prato de lentilhas, sopa de lentilhas. E ele fala: meu irmão, me dá um pouco dessa comida. E o irmão está lá, que mexe, põe um caldinho de quinoa ali para o negócio ficar com um gostinho melhor. Ah, você quer uma sopinha? Então vamos fazer o seguinte: me vende o seu direito de primogenitura, me vende a sua bênção, me vende o seu direito de ser o herdeiro, o sucessor do nosso pai, me vende o direito, não só a bênção de Deus, mas a bênção de ser o próximo a conduzir a nossa família. E este irmão, Jacó, olhando para o seu irmão Esaú com fome, se aproveita de um momento de fragilidade para extorquir o seu irmão, porque ele quer ser maior do que o irmão. Porque afinal, numa casa onde pai e mãe discutem em quem é o melhor filho, obviamente criará entre irmãos uma rivalidade, uma rixa. E se papai não me ama, e porque ele ama mais a você, vai dar a você a sucessão, então me venda essa sucessão. E o distanciamento emocional entre os irmãos gera essa competição nada saudável. Lá no capítulo 26, nós vamos ver inclusive que este filho, Esaú, ele não quer nem saber também de dar honra ao seu pai e à sua mãe. Lá no capítulo 26, no finalzinho, no versículo já 34, diz que tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. E o verso 35 diz: eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Esaú se casa com alguém, ou com alguém, né? Em vez de copiar o exemplo do pai, da monogamia, casa com duas. E duas hititas, cananeias, que trazem grande amargura na vida dos seus pais. Ele não estava nem aí com os seus pais, porque há uma desconexão, há uma ruptura. E mostra que Esaú não estava nem aí para a mãe, e pelo jeito também não estava nem aí para o pai. Versículo, lá no capítulo 27 agora, nós vemos a famosa história que nos mostra essa intensificação ainda maior dessa desconexão. O verso 1 diz: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. E certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. E disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Agora nós estamos vendo Isaac achando que vai morrer. Isso não vai acontecer ainda. Isaac ainda vai viver mais de 20 anos depois disso. Mas ele acha que chegou a hora de passar a sucessão da família. Chegou a hora de abençoar. E embora o texto lá atrás, como nós lemos, Deus havia dito, vai ser o mais novo quem vai ser o sucessor. O mais velho servirá ao mais moço. Será por meio de Jacó que a descendência acontecerá, que a sucessão acontecerá. Isso é interessante, porque ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vamos vendo Deus estabelecendo um povo, pelo meio do qual Ele abençoará todas as nações da terra. Nós vimos isso em Abraão. Mas essa sucessão é muito complicada, ela é cheia de obstáculos. Vemos aqui, primeiro Abraão estava casado com Sara, sua esposa, que era estéril. E já em idade avançada, tem um filho. Aí esse filho se casa e a sua esposa era estéril. E ele nem era o primogênito. Isaac não era o primogênito. O primogênito era Ismael. E Deus escolhe o segundogênito, não sei qual que é o nome do segundo. O segundo, por meio dele será a sucessão. E ele se casa com uma mulher estéril. Não seria de se estranhar, ou não seria de achar que era normal, quando Deus disser: olha,
vai ser o segundo que vai ser aquele por quem virá a semente. Não vai ser o primeiro, não vai ser o primogênito. Isso vai ficando cada vez mais claro ao longo de todo o relato bíblico. Deus vai escolhendo cada vez caminhos mais complicados para que essa geração seja formada, para que essa nação seja formada. Cada vez em famílias complexas, com situações complexas, para que no final fique claro, foi Deus quem fez. Não foi a força humana, não foi a capacidade humana, só aconteceu por milagre, só aconteceu pela graça. E Deus havia dito que seria o mais novo, o sucessor. Mas Isaac não quer saber qual é a vontade de Deus, ele tem um preferido. E o preferido é Esaú. E é Esaú que vai levar o meu nome. E de uma forma sorrateira, porque estas cerimônias, elas aconteciam de maneira pública, elas reuniam toda a família e era um evento público, a transferência da bênção do patriarca sobre o seu sucessor. Ele é escondida, chama o seu filho e diz, vai fazer a sua caça, traga aqui um guisado bem gostoso, que papai vai te abençoar e vai morrer. A sequência do texto vai nos mostrar que era exatamente isso que ele tinha em mente, que Isaac tinha em mente, estar só ele e o filho da sua predileção para passar a bênção. Não havia conversa entre Isaac e Rebeca. Parece que aquela emoção do casamento, a emoção do encontro, já não se refletia mais no dia a dia. De sorte que não há conversa, não há deliberação. E queridos, embora a Bíblia nos diga que o Senhor constituiu o homem como cabeça da casa, e ele tem que tomar, sim, decisões importantes, nós já vivemos o suficiente para saber que um homem inteligente ouve a sua esposa, conversa com a sua esposa, não toma decisões da sua própria cabeça. Ele entende que a responsabilidade é dele, mas ele entende que ele não é só nesta relação, e ao invés de conversar com a sua esposa Rebeca, ele toma a atitude, eu quero que o meu filho da sucessão seja Esaú. E o que nós vemos na sequência, diz o texto aí que, versículo 5, ora Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho, Esaú, e quando saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a Jacó, ouviu seu pai dizendo ao seu irmão Esaú, traga-me uma caça e prepara-me aquela comida saborosa, e ela conta toda a história para Jacó. Uma mãe agora que vai colocar um filho contra o pai, a mãe que não tem espaço para o diálogo, que não pode chegar e dizer, Isaac, você está tomando o caminho errado, Isaac, o Senhor disse que não seria Esaú, seria Jacó, mas ao invés disso ela trama toda uma história para enganar o pai, e você conhece muito bem o texto. Ela veste o seu filho, Jacó, com as roupas de Esaú, com o cheiro de Esaú. Ela coloca as peles dos carneiros, pensa num homem cabeludo que era esse Esaú, põe as peles dos carneiros em Jacó, e diz o texto que Isaac, como já estava cego, quando chega Jacó, ele diz, quem está aí? E Jacó mente, sou seu filho Esaú. E ele diz, você fez aquilo que eu pedi, aquele guisado? Sim, meu pai, eu fiz. Mas como foi tão rápido assim? E pela segunda vez, no versículo 20, Jacó mente dizendo, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho, por isso que eu fui rápido. E lá no versículo 24, pela terceira vez, Isaac pergunta, é você, meu filho Esaú? E ele responde, Jacó diz, sim, pai. Mente mais uma vez. Num trato com a sua mãe, que diz, meu filho, eu vou fazer tudo. E Jacó disse, mas e se o papai perceber, eu vou ser amaldiçoado? Lá no versículo 20, lá no capítulo 27, no versículo 13, olha essa expressão, olha essa frase de Rebeca. Disse a sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, e vai e traga o que eu pedi. Rebeca se coloca como fiadora de uma maldição. Bom, já deu para perceber, e depois você pode ler todo o texto. Essa é uma história muito complicada, em que o que vai vir dessa situação é a enganação de um filho ao seu pai, e o pai abençoa o filho Jacó, achando que era Esaú, mas ele entende, a bênção que foi dada está dada. Quando Jacó vai embora, Esaú chega e ele fala, pai, cheguei com a comida. Ele fala, como assim? Eu acabei de abençoar você. Ele, não fui eu. Então quem eu abençoei? E diz o texto que ele cai em profundo temor, verso 33, ele estava abalado, fui enganado. Esaú fala de novo, Jacó me enganou. E o pai fala, bom, eu abençoei alguém, e abençoado está. Talvez agora caiu a ficha. A bênção de Deus era para Jacó mesmo, não para Esaú.
E o filho mais velho disse: mas não tem nenhuma bênção para mim. E o pai disse: você vai ficar com o que sobrou do seu irmão. Se eu o fiz o seu senhor, então você vai ser servo do seu irmão. E o que nós vemos é uma família que se destroça. Jacó tem que fugir porque seu irmão quer matá-lo. Rebeca nunca mais verá Jacó. Quando Jacó retornar à sua terra, Rebeca já vai ter morrido. Uma família destroçada pelo distanciamento emocional. Mas ainda assim nós vemos nessa família toda bagaçada uma graça soberana do Senhor. Que apesar de todo o esquema que Abraão tenta fazer, que Isaac tenta fazer, quem é abençoado no final é aquele a quem Deus disse, vai ser ele que vai ser o sucessor. Porque Isaac falhou como nosso representante. Se nós dependêssemos da perfeição de Isaac para que a salvação chegasse até nós, nós estávamos enrolados. Mas Deus é o Senhor da história. E mesmo quando a gente tenta dar um jeito, Deus se mostra como aquele que cumpre a história. E que abençoa a família apesar da família. Vemos um marido omisso, vemos uma esposa manipuladora. Isaac foi omisso, foi passivo, não viveu sacrificialmente como marido, não estabeleceu diálogo com a sua esposa, tentou se colocar no lugar de Deus e definir o futuro. Rebeca, por sua vez, foi insubmissa, queria que a sua vontade prevalecesse, então fez todo um esquema para que o seu filho, Jacó, fosse o abençoado. Talvez na cabeça dela, Deus disse que seria ele, então deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Com Sara isso não deu certo, com Rebeca isso não deu certo. A promessa não dependia da perfeição de Isaac, e graças a Deus por isso. A salvação estava repousada no filho perfeito da promessa, e ele não era Isaac. O filho perfeito da promessa é Cristo, que muitas gerações à frente virá, por meio de famílias difíceis, complicadas. Mas o filho da promessa de fato, Cristo, não foi omisso, não foi passivo, mas ele fez aquilo que ele cumpria fazer. Ele liderou, ele se entregou de maneira sacrificial por sua noiva. O filho verdadeiro da promessa não lutou contra a vontade de Deus como Isaac fez. Ao contrário, ele se entregou à vontade de Deus até a morte, e morte de cruz, nos diz a palavra. O filho verdadeiro da promessa se submeteu à morte. O filho verdadeiro da promessa viveu em diálogo com o pai, enquanto Isaac e Rebeca não conversavam mais, tinham um distanciamento emocional. O filho sempre se manteve conectado ao pai. Rebeca foi fiadora de uma maldição, ela disse que caia sobre mim essa maldição se acontecer. Mas o verdadeiro fiador da nossa maldição foi o filho da promessa. Cristo se colocou em nosso lugar. E a maldição que recaía sobre nós, por causa das nossas imperfeições, à semelhança de Isaac e de Rebeca, dos nossos pecados, essa maldição que era nossa, o perfeito filho de Abraão, o perfeito filho de Isaac, o nosso representante, foi fiador da nossa maldição e recebeu sobre si a nossa maldição. Queridos, é só por meio de Cristo que nós podemos vencer o distanciamento emocional. É só por meio de Cristo que nós podemos, numa profunda dependência do Senhor, cumprir os nossos papéis como marido, esposa, pais, filhos, irmãos. É só repousados em Cristo. Só Cristo pode promover isso em nós. Então, como uma aplicação pessoal, nosso primeiro passo na busca por conserto das nossas famílias é reconhecer a nossa vulnerabilidade. Reconhecer onde estamos sendo omissos, ou manipuladores, ou ansiosos, ou medrosos, ou distantes por qualquer motivo que seja. E entender que essa mudança, ela é um processo, ela não acontece do dia para a noite. E ela é um processo intencional, que só acontece na força do Espírito Santo. Confiando que Deus age, apesar de nós. Amém? E como um desafio ainda maior, enquanto você se coloca de pé, reconhecendo as nossas falhas, os nossos distanciamentos,
encontrar em nossa família um ambiente para confessar o nosso pecado. Seja o pecado da omissão, em não fazer o que deveríamos fazer, seja o pecado da manipulação, em tentarmos impor a nossa vontade, seja a ansiedade de quem não espera Deus e quer fazer com que as coisas se cumpram no nosso tempo, na nossa hora. Que marido e esposa possam confessar os seus pecados um ao outro e pedir perdão. Que pais e filhos possam confessar os seus pecados e pedir perdão. E isso só é possível na força de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, e entendendo que há um Deus que restaura famílias e que usa mesmo as nossas histórias mais tristes e complicadas para que a sua graça seja expressa. Amém, queridos? Diante de nós está a mesa do Senhor, e essa mesa nos mostra o Cristo que veio nos salvar dos nossos pecados, nos livrar da nossa natural imperfeição, que afeta não só as nossas famílias, mas a nossa vida de maneira profunda, individual. Enquanto nós oramos, os irmãos que vão auxiliar na distribuição dos elementos da ceia já podem se posicionar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra.